Olá, prof! Tudo bem? Professor Tiago Mariano, especialista em tecnologia e inovação educacional, e hoje um podcast especial. Olha só, eu entrei em contato com uma professora chamada Adriana Nespoli. Ela é uma professora de educação criativa que já está com a gente há praticamente um ano. Fiz com ela um podcast maravilhoso falando sobre o ensino da matemática. Quer conhecer, professor? Além de estar disponível no YouTube esse podcast, porque nós temos imagens, ainda estamos presentes em todas as plataformas de podcast do país, pelo menos nas principais, no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Então, segue a gente nesses canais e vamos começar a discutir sobre uma educação de qualidade e uma educação contemporânea, tá certo? Então vamos lá, roda a vinheta e logo depois da vinheta começa o nosso podcast especial com a professora Adriana Nespoli. Bom, Adriana Nespoli, né? Primeira coisa que eu queria saber é quem é a Adriana Nespoli? Bom, a Adriana é uma professora de matemática, atuante há mais de 20 anos, tenho formação em psicopedagogia, em psicomotricidade, já fiz vários cursos, já fiz consultoria com escolas na área de matemática, já fiz ecoterapia, então já trabalhei em clínicas como psicopedagoga, já atuei na rede particular, na rede estadual do estado de São Paulo, originalmente campineira, né, e atualmente mineira. Legal, Adriana. Adriana, nós, né, que atuamos em sala de aula, né, você há mais de 20 anos, eu estou chegando nos meus 20 anos de atuação em sala de aula também. Assim, durante esses últimos 20 anos da educação, a gente percebe que teve uma mudança muito abrupta, né, do modelo de escola, do modelo de ensinar matemática, né? Eu estou dizendo isso, mas eu nem estou me referindo tanto à questão da pandemia, né? Porque a pandemia trouxe um momento atípico, né? Mas se a gente olha antes da pandemia, esses 20 anos, a gente percebe uma mudança muito radical ali, né? Na escola em si, né? Aliás, quer dizer, na verdade, assim, a sociedade mudou muito, a escola muito pouco, mas mesmo assim, né, teve muitas mudanças, né? Como que você analisa nessa perspectiva o ensino da matemática aí nesses últimos 20 anos? Eu acho que a gente começa com um ensino muito tradicional, né, Tiago? Onde o professor ali, ele passa aquele conhecimento, nós tínhamos aquelas listas gigantescas, né, que nós dávamos para os alunos, dele aplicar, reproduzir, e na verdade ele acabava apenas memorizando algumas técnicas, mas não compreendendo. Aí, como você disse, acho que foi mudando, né, essas concepções na educação, no mundo, o aluno passa a ter uma outra visão, ou ter que ter uma outra visão, né, onde a matemática deixou de ser apenas mecânica para ser algo mais compreensível, algo que seja mais aplicado numa situação real, né? Então, para que se utiliza aquilo? Para que se faz, né? Então, eu acho que eu busco, pelo menos hoje, apresentar para esses alunos não só uma regra ou uma fórmula, mas o porquê. Por que a gente usa isso? Por que aquilo é importante? Ou da onde é que surgiu? Eu costumo dizer muito que quando a gente decora algo, a gente esquece. Mas se eu sei, se eu compreendo da onde ele surgiu ou para que ele serve, com certeza um fundinho ali ele sempre vai ficar. Né? Então, na hora de aplicar uma regra na matemática, se eu não sei, se eu decorei a fórmula e esqueci, eu não tenho o que fazer. Mas se eu descubro de onde que ela surgiu, qual é o padrão que ela existe, porque matemática é padrão, né? Ela é feita sobre padrões. Se eu tenho esse padrão, eu consigo determinar e consigo achar um resultado.
Então, o aluno sai dessa decoreba da matemática para ter muito mais uma compreensão e uma aplicabilidade desse conteúdo na situação real, no mundinho dele que ele vive, né? Então, está voltado muito agora, eu acho que para as fases, né, dos alunos, né? O que ele precisa saber, o que é importante ele saber. E ele saiu dessa condição de ser um aluno totalmente passivo. Eu acho que a gente ainda está numa fase de transição, né? De um aluno muito passivo para um aluno muito ativo. E essa mudança demanda um tempo muito grande, né? Não é fácil tirar o aluno dessa situação, né? Com certeza. Você sabe, Adriana, assim, eu sou formada em História, né? Não sou da área de exatas. Mas eu sempre fui apaixonado por matemática, eu sempre fui um excelente aluno. Tanto é que eu aprendi a programar sozinho, e programação nada mais é do que matemática, né? Você compreender as regras da matemática, do pensamento computacional e colocar em prática, né? Eu atuei muitos anos, eu atuei quase 15 anos no Colégio Max, né? Que é um colégio de referência aqui da região. E quando eu estava atuando no ensino fundamental com o 7º ano, tinha o meu coordenador, ele se chamava José Adir. Quando faltava o professor de matemática, ele pedia para eu dar aula de matemática, né? Claro que era para o 7º ano, é uma matemática muito mais simples, né? E era um colégio com um sistema apostilados e tudo mais, mas eu sempre adorei, assim, matemática. O mundo, ele é explicado através da matemática, pelo menos, né, no pensamento computacional, nas regras de programação, que é o que está dominando hoje, né, o cenário global, né, de comunicação e de interação entre pessoas, né. Agora, assim, é uma coisa, eu sempre me pergunto, talvez seja por causa dessa facilidade, né? Por que as crianças, elas têm tanta dificuldade em aprender matemática, elas têm tanto medo da matemática? Eu acho que esse medo já vem de uma cultura, sabe, Tiago? Quando eu ministrava aula em Campinas, numa faculdade, para um curso de pedagogia, a minha disciplina era a metodologia de ensino da matemática. E o que me chamava muito a atenção é que na fala das meninas, dos alunos que estavam lá, é que procuravam esse curso por uma questão de não entender muito bem o que era matemática, de ter um medo muito grande da matemática. Então, eu acho que toda essa dificuldade vem um pouco dessa nossa cultura, que a matemática é algo muito difícil, que a matemática é algo muito complicado, né? Então, se você conversa com uma pessoa, na hora que você fala, eu dou aula de matemática, a pessoa fala assim, nossa, matemática, né? Então, a gente tem essa cultura instalada que a matemática é uma disciplina difícil. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa questão cultural. E depois, eu acho que a forma, né, como a gente ensina a matemática, como nós aprendemos a matemática, é muito diferente da forma que hoje nós ensinamos, né? Como eu aprendi é totalmente diferente de como eu ensino hoje. Então, essa mudança também traz alguns pontos de um pouco de resistência. Eu acho que outro ponto que a gente pode levantar, que é essa questão da dificuldade da matemática, ela está atrelada muito à vivência desse sujeito, né? A vivência do aluno desde pequeno. Então, nós sabemos que para a gente aprender é muito importante esse desenvolvimento dele cognitivo. E esse desenvolvimento cognitivo traz desde as brincadeiras que ele faz enquanto ele é pequeno, das atividades psicomotoras que ele realiza intuitivamente ou na escola, nas atividades de educação física que são muito mais direcionadas, né? E sabemos que quanto mais essas crianças ficam ali sujeitas, né, a um ambiente mais restrito, de poucas possibilidades, de poucas explorações, isso faz com que toda essa percepção do mundo, de abstrações que são iniciais, né, que você tem ali até de conceitos simples quando uma criança trabalha, de encaixar um objeto dentro do outro, de colocar para fora, acima, abaixo, o que vem antes, o que vem depois. Quando você vai limitando tudo isso, você vai limitando esse sujeito. E essa limitação traz essa dificuldade da matemática.
né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas ali. Então, eu penso que a psicomotricidade agora, ela traz um papel muito importante, porque a gente tem que retomar essas questões com essas crianças, do trabalhar, do brincar, do explorar, do levantar hipóteses, que são raciocínios aí lógicos, que é o que você falou. Então, para você fazer uma questão de formatação, você precisa ter um raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico nem sempre é um conteúdo formal da matemática, mas é um raciocínio que da onde ele veio? Das suas explorações, né? De você enquanto sujeito explorando tudo aquilo que estava ao seu redor, né? E isso fez com que você tivesse um excelente raciocínio lógico. É claro que eu acho que todo mundo tem a sua limitação, né? E eu tenho um raciocínio, você tem um outro, uma outra pessoa tem um limite ali de raciocínio diferente e até uma forma de interpretar diferente. Mas essas vivências são fundamentais. Sabe que você estava falando, estava explicando isso agora, e eu estava lembrando de uma situação, né? Apesar de gostar muito, de ser. Para mim, matemática é uma disciplina fácil. Eu não sou professor de matemática, então eu não tenho a metodologia do ensino de matemática, né? E eu tenho um filho de 5 anos, e agora, no começo do ano, eu estava com um casal de amigo meu, né? Meu e da Karina. E eles têm um filho, são filhos gêmeos, têm 2 filhos, eles são gêmeos e eles têm 6 anos, é um ano acima do Joaquim. Mas o Felipe, um se chama Felipe e o outro se chama Tiago. O Felipe e o Tiago, eles também foram prejudicados pela pandemia, então o processo de alfabetização, tanto do Joaquim quanto do Felipe e do Tiago, assim, estão bem atrasados por conta de tudo que aconteceu esse ano, né? E eu achei engraçado porque, assim, eu sempre tive a preocupação de tentar fomentar no Joaquim o ensino da matemática, ou do pensamento matemático, né? Mas eu nunca, eu não sei, né, como que a gente faz isso, né, assim, na prática. E aí nós estávamos sentados, assim, numa pracinha, os 4 e as 3 crianças brincando, assim, num brinquedo desses plásticos e tal. E aí eu percebi que essa nossa amiga que se chama Vera, que também é professora, ela é professora de geografia, mas também do Fundamental 1, né? Eu percebi ela tentando facilitar, não sei se seria facilitar, mas tentando ensinar matemática de uma forma bem diferente para o Tiago e para o Felipe. Os meninos não sabem contar ainda, fazem poucas contas, mas eles sabem os números certinho. E aí ela pegava assim situações do dia a dia, por exemplo, assim, eles foram lá e compraram um sorvete cada um. Aí a mãe dele chegava para eles e falava assim: olha, nós compramos quanto sorvete? Aí os meninos, 2, mãe. E quanto custou cada sorvete? R$ 5. Ela não perguntava para ele assim, o que era 2 vezes 5, né, que era a tabuada do 2. Mas ela falava assim, e isso dá uma tabuada do quê? Aí os meninos respondiam, 2 vezes o 5, mãe. Então, independente se eles sabiam ou não o resultado, mas ela estava conseguindo ensinar toda essa questão da lógica matemática, do pensamento matemático, introduzindo eles numa questão de interpretação da própria realidade do dia a dia deles. E aí eu falei, porra, isso aí é muito legal. E já comecei a tentar praticar isso também com o Joaquim aqui dentro de casa, né? Quando você trabalha, por exemplo, eu tenho hoje turmas de 6º ano, né? Então, o 6º ano é basicamente uma retomada de tudo aquilo que foi aprendido no Fundamental 1. E aí, uma das coisas que eu procuro muito trabalhar é quais são as ideias que cada operação traz, né? Porque operar, fazer uma continha de adição, subtração, multiplicação, é um algoritmo, é uma técnica. Mas o que aquilo significa? Né? Por que eu junto? Ou em quais momentos você tem essa ideia do juntar? Será que a adição só tem a ideia do juntar? Ela traz outras ideias em outros contextos? A multiplicação, ela só traz a ideia ali de parcelas, de soma de parcelas iguais? Ou ela traz outras ideias ali por trás? Eu acho que quando essa mãe ela faz esse tipo de atividade, ela trabalha justamente com a ideia da operação, com o sentido da operação. Aí ele faz sentido aquilo lá, né? Então, eu estou juntando, e aí quando ela fala qual que é a tabuada,
indiretamente, ela já traz a ideia de soma de parcelas iguais, que traz um pensamento que é de proporcionalidade. Então, quando a gente consegue ensinar a matemática, abordando essas ideias das operações, e a operação como uma consequência de uma ação, de uma ideia, de um fato, de um problema, né, de uma resolução de um problema, tudo fica muito mais fácil e muito mais compreensível, né? Então, para o aluno, eu acho que facilita muito. Sai da coisa mecânica, né? É menos abstrato, né? Essa é Sim. uma das minhas grandes preocupações em relação à educação, né? É deixar ela cada vez menos abstrata. E aí, se eu tenho a matemática como o grande ser, o grande fator que explica, né, o universo, o cosmos é explicado através da matemática, as relações são explicadas através da matemática. Se eu quero saber o que as pessoas, o que o Brasil pensa sobre um determinado assunto, eu explico isso a partir da matemática. Levar o mundo, levar o cotidiano para dentro de sala de aula e problematizá-lo para talvez responder através da matemática seja um dos grandes facilitadores, né, da aprendizagem de matemática, né? Sim, com certeza. Eu acho que essas situações que são vivenciadas, que têm sentido, né? Não tem, a gente traz uma situação real ali para ele pensar de como resolver, como que eu vou criar uma solução para aquele problema, realmente é fundamental. Acho que outro ponto que a gente também tem que destacar, Tiago, são os materiais que a gente pode manipular. Então, o que é que eu posso trazer do concreto ali para ele perceber, para ele visualizar, para ele experimentar? Porque eu acho que esse ponto de você poder experimentar, refletir, levantar hipóteses, ver se aquilo é verdade, se não é verdade, ajustar ali se necessário para ter um resultado, isso também é muito importante para o ensino, né? E aí não só para a matemática, mas acho que para a construção de todas as disciplinas. Mas esse raciocínio, essa ideia desse raciocínio, ele perpassa para todas as outras, né? Então, essa questão de poder, né, de ver, testar, verificar, não deu certo, vamos testar de novo, vamos analisar para ver o que é que mudou, né? De que forma eu posso mexer. E aí isso faz com que o aluno cresça, e acho que em todos os contextos, né? Não necessariamente a gente precisa ter uma atuação dessa para um aluno que chega no Fundamental 2 ou no ensino médio. A gente pode ter situações de resolução de problemas do cotidiano, podemos ter situações de materiais ali manipulativos que exigem toda essa análise de reflexão desde o Fundamental 1, adequado ali às suas possibilidades, até que ponto esse aluno já chegou, até que ponto ele compreendeu, mas acho que tudo é possível, né? Não, com certeza. Existe até, nas minhas palestras eu sempre falo do movimento Lifelong Kindergarten, né? Que é o jardim de infância para a vida inteira, né? A gente pega lá a criança no jardim de infância, coloca ela no chão, ela vai cheirar, ela vai experimentar, ela vai pegar os materiais e ela vai sentir, ela vai tocar. E isso traz toda uma experiência de aprendizagem, né? E aí, a partir do momento que ela vai crescendo, nós vamos alinhando eles nuca com nuca, né? Assim, cada um olhando para a nuca do outro e cada vez tentando deixar a educação muito mais abstrata, né? E não tão prática, né? Eu acho que o que você fala de levar o material, de trazer experiências práticas de aprendizagem, né? Que é o que a gente tenta fomentar na educação criativa, né? Existe um material que eu já vi algumas ações suas, já vi você atuando com um material específico de matemática, né? Que material que é esse, Adriana? E como que ele funciona? Como que ele atua com as crianças? Eu sou representante de um material que ele se chama EduLig. Eles são hastes, né, de vários tamanhos, e aí você tem conectores ali, diferentes conectores. Esse material é um material muito versátil, Thiago. Acho que a gente pode explorar desde a psicomotricidade, ali com
as questões até de relação espaço, tempo, que eu possa utilizar, até da questão motora, que eu posso construir obstáculos, eu posso trabalhar com resolução de problemas, quando eu dou uma situação ali para ele construir, utilizando algum material. Eu posso trabalhar, como a gente já fez, algumas dinâmicas com raciocínio lógico. Então, eu dou situações ali onde ele vai ter que construir algo mediante algumas informações que eu vou dando. É um material também que a gente usa muito na geometria, que daí a geometria traz essa questão, né, de eu poder construir, de eu poder refletir sobre algo, achar ali quais são os padrões que a gente tem. Então, é um material muito rico, muito bacana, que você tem essa possibilidade de explorar. E aí, ao mesmo tempo, você trabalha com a criatividade do aluno, com essa questão do manuseio, dessa habilidade motora hoje, né, a psicomotricidade fina que a gente tem, que os alunos também vão esquecendo um pouquinho, né? A ligar a matemática com o desenvolvimento, eu diria até que humano, completo, né? E o material, eu acho que ele ajuda isso, né? A criança a desenvolver a psicomotricidade fina, né? Que é o fato dele manipular melhor os objetos, né? Sim, até porque para ele colocar, para ele poder encaixar, né, essa acha, um conector, ele precisa ter essa habilidade fina. E depois ele precisa de ter essa organização de espaço-tempo para ele poder saber o que é que ele vem encaixar depois, qual é o próximo conector que ele deve fazer, qual é o objetivo dele, né? Então, qual é o problema, tudo parte de um problema que deve ser solucionado. E é muito engraçado, porque eu fiz uma atividade com o pessoal de 5º ano, aonde eu queria que eles descobrissem, por exemplo, qual era a condição de existência de um triângulo. Conteúdo que nada, né, não está ali para a faixa etária dele, mas que quando você trabalha com material manipulativo, é totalmente possível. Na época, eu lembro que minha coordenadora falou assim, nossa, mas eles vão dar conta? Eu falei, vão. Fique calma que eles vão dar conta. É lógico que a gente vai direcionando o raciocínio para eles, para que eles possam observar. Aí coloquei todos os alunos na sala, todo mundo no chão, distribuí os materiais e fui colocando numa tabela, no quadro, algumas possibilidades de construção. Então, olha, pega uma vareta desse tamanho, com esse tamanho, tenta criar um triângulo. Conseguiu? Conseguiu. Então, olha, uma vareta de 10 centímetros, uma vareta de 20, tal, possível. Agora, vamos lá, outras possibilidades. E fui dando várias possibilidades ali com construção de tamanhos de varetas diferentes. E aí chegou um momento que acho que a gente já tinha feito uns 6, 7 triângulos da hora possíveis, hora impossíveis, e aí eu perguntei para a turma, gente, e agora? Como é que a gente pode concluir? Qual a conclusão que eu posso? Quando que é possível construir um triângulo e quando não é possível construir um triângulo, fazendo uma análise de tudo isso daqui que a gente fez com essas informações que estão no quadro. E aí, muitos alunos levantaram, é porque a soma de dois lados tem que ser, então... Falei, pois é. Então, você percebe que quando você traz um material, mesmo que ainda de um conteúdo matemático, né, que não estava previsto para a idade e ano deles, mas quando você tem essa experiência, essa vivência, então é nesse momento que eu falo, olha, se você vivenciou, se você direcionou, no caso, eu direcionei para que eles tivessem essa percepção, e o ensino tem que ser direcionado mesmo, mas eu direcionei, eles conseguiram levantar hipótese, e a gente foi fechando, não, acho que não, mas pensa em tal coisa, observa aquilo ali, olha aquela informação, e aí você vai direcionando, e o aprendizado surge. Eu já sei, então é por isso. E aí, esse aluno foi o meu aluno, essa experiência aconteceu em 2019. Em 2020, o ano passado, ele foi meu aluno. E a primeira coisa que ele falou para mim quando a gente começou as aulas foi, você lembra daquela atividade do triângulo? Até hoje eu sei quando que é possível construir um triângulo. Então, são experiências que ficam marcadas, né, Tiago? É a aprendizagem significativa, né, que a gente fala. É. Você sabe, Adriana, assim, algo que eu sempre comento, em todos os vídeos quase da educação criativa, nos podcasts, eu sempre falo dessa questão prática, né, assim,
A gente tem que parar de pensar no processo de ensino-aprendizagem, que é clássico, para começar a pensar em experiências de aprendizagem que sejam criativas e significativas para os nossos alunos, né? Então, e essa prática, né, do pôr, do ver, não é abstrato, eu estou construindo aqui na minha frente. A percepção de aprendizagem é outra, né? O aluno, ele sente, ele aprende, e ele não vai esquecer na próxima semana. Ele vai levar isso para a vida inteira, né? Agora, dentro desse contexto, eu acho que existem dois pilares bem definidos e muito fortes, muito importantes para a educação. Primeiro, essa questão da praticidade, né? Então, que a educação seja cada vez mais prática, palpável, experimental, né? Mas, por outro lado, nós estamos falando de crianças, né? E aí, por falar de crianças, eu tenho que pensar na ludicidade da aplicação desse conjunto, né? Então, como que a matemática, a psicomotricidade, os jogos, os materiais, como que a gente já tratou sobre isso, mas como que a ludicidade ela entra dentro desse contexto? Acho que quando a gente fala em ludicidade, a gente traz a primeira coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, é o jogo. E quando você fala em jogo, te traz uma sensação de prazer, de brincadeira, de algo descontraído, né? De algo que seja mais light, que eu não estou ali tão tenso para dar um resultado. Meu objetivo ali é brincar, meu objetivo ali é ganhar, né? Então, eu acho que essa questão do lúdico remete a esses sentimentos iniciais, traz uma questão ali de socialização, de um desenvolvimento ali pessoal, porque quando ele faz, quando ele joga, quando ele traz ali a brincadeira, há necessidade dele se comunicar, né, dele estabelecer ali uma comunicação cuidadosa, até para ele não passar as dicas de como é que ele está elaborando o raciocínio dele para ele poder ganhar o jogo, mas ele pode testar. Então, quando você traz a matemática numa proposta onde o lúdico entra, então, com alguns jogos que a gente pode criar, alguns jogos que já existem, outros ali que, quando você até elabora, o ano passado eu tive um projeto de matemática com os alunos, e por vezes eu apresentava um jogo e não dava certo, ou eles não gostavam. E aí eles falaram, você pode mudar as regras? Pode mudar as regras. Qual é a regra, então, que você quer? Então eu acho que a regra deve ser essa. Mas todo mundo está de acordo? Não está de acordo? Não, pode mudar. E outros, não pode mudar. Então, eu acho que o jogo traz também esse conceito, né, dessa cooperação, dessa colaboração. Acho que a gente sai um pouco dessas questões de competências apenas conteudistas, né, para competências ali não conteudistas, que também são muito importantes e precisam ser trabalhadas, né? Não é só o conteúdo. Atrelar o lúdico a essas competências não conteudistas e competências conteudistas, o conteúdo vai estar no próprio jogo. E quando ele joga, quando a gente traz alguma outra atividade nesse sentido, há necessidade de ele buscar aquilo de conhecimento que ele já teve, né, que ele já tem, que ele já aplicou em algum momento para uma situação de jogo que é diferente. Porque na situação do jogo, eu tenho a sorte, né, principalmente quando a gente tem um dado ali no meio do jogo, eu conto com a sorte, então, não só é a minha técnica e meu conhecimento, mas é a sorte. Eu conto com uma estratégia, que o aluno tem que ter uma estratégia, então ele precisa fazer uma análise daquela situação de melhor jogada, de olhar a jogada do outro, de tentar prever o que o outro vai fazer para que ele possa ganhar, e ele precisa saber o conteúdo. Então, você percebe que quando os alunos conseguem fazer essa interação, né, entre o jogo, a matemática, e você precisa, por que a psicomotricidade está no meio? Porque você tem todas as relações ali estabelecidas, né, de abstração, de espaço, de tempo, de organização,
né? Então, você tem todas essas estruturas envolvidas numa única coisa, que é o jogo. E você, ao mesmo tempo, você percebe que em momentos são alunos que, no dia a dia da sala de aula, pouco participam, mas que no jogo, por ter até essa questão de menos exigência, ou eu posso me expor um pouco mais, porque além do meu conhecimento eu tenho a técnica, e no ambiente virtual, o ano passado foi muito interessante, porque além disso tudo, nós tínhamos a cooperação dos demais alunos. Então, os alunos se uniam, então vamos lá, quem que vai jogar? A equipe do sexto ano A contra o sexto ano B. Ok. Eu tinha, no projeto, nós tínhamos cerca de quase 50 alunos dentro do projeto. E geralmente eram 4, 6 que participavam, 3 representantes de cada turma. Mas o envolvimento dos demais alunos, dizendo, olha, observa tal jogada, olha, pensa em tal coisa, você não olhou isso, olha, esse jogo aqui não vai dar para você sair se você fizer assim. Então, todas essas trocas, eu acho que só o jogo permite, né? Só essa questão lúdica permite. Legal, Adriana. Adriana, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nós estamos num contexto bem atípico, que é o contexto de pandemia. Hoje é dia 27 de janeiro, a gente não sabe como que os estados, os municípios vão se organizar para o início letivo de 2021, né? Tem muitos estados que vão iniciar o ensino híbrido, municípios também, mas ao mesmo tempo tem muita gente com medo, governadores jogando a data de início do ensino híbrido já para o final de fevereiro, então provavelmente a gente continue com o ensino remoto em muitas regiões, né? Eu digo sempre para o pessoal que está me seguindo aí nas redes sociais, que me perguntam, que essas semanas são as semanas mais sombrias do ano, porque está tudo ainda muito indefinido, né? E também, né, a gente percebe também que muitos governos não estão agindo, pelo menos como agiram da primeira vez em relação à curva da pandemia, né? Da primeira vez a gente teve um atraso, um retardo muito grande no número de mortes, e aí uma liberação, vamos dizer assim, dos leitos de enfermaria e UTI, porque foi realizado o lockdown. E agora muita gente está, ao contrário disso, né? Muita gente está alinhada a outras tendências ideológicas, que eles acabam não fazendo isso. Então agora ninguém mais quer parar. Então a gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora, independente se é ensino remoto, se é ensino híbrido ou se é o presencial clássico, eu acredito que a tecnologia educacional ela veio para ficar, né? Sim. Como que a matemática ela se relaciona ou como que a tecnologia educacional, essa digital, né? O EduLig é uma tecnologia, né? O livro didático é uma tecnologia, mas como que essa tecnologia educacional que já veio, já impactou, como que você observa ela para o ensino de matemática? Olha, acho que se a gente pensar como é que a gente aprende, né? Nós aprendemos de diversas maneiras, né? Do que a gente escuta, do que a gente vê, do que eu posso manusear, do que eu posso discutir com você, do que eu posso ensinar alguma coisa. Então, eu acho que essa tecnologia, ela vem no intuito de nos auxiliar, de nos completar. E, como você disse, eu acredito que ela não vai sair mais desse ambiente educacional, né? Eu acho que as escolas que tinham muita restrição no início, hoje não tem mais como fugir delas, né? Hoje ela faz parte de todo esse contexto aí de educação. Penso eu que você pode, tanto em qualquer desses estilos de ensino que a gente vivenciou, vai vivenciar ainda ou está vivenciando, a tecnologia ela entra como um apoio. Então, eu posso utilizar numa aula, que eu possa trabalhar um determinado conteúdo, depois indicar um vídeo, ou eu posso indicar um jogo interativo para eles fazerem, eu posso indicar um questionário ali, aonde eu consigo levar o aluno para determinados conceitos, para determinados conteúdos. Então, se ele respondeu incorretamente uma determinada questão, eu posso pedir para ele que ele reveja um vídeo
posso pedir para que ele releia um texto, né? Então, essas possibilidades ali da educação e que a tecnologia traz são fundamentais. Eu acredito muito também que essa tecnologia eu consigo até direcionar muito mais o ensino para aquele aluno de forma individualizada. Porque se eu coloco, por exemplo, um questionário aonde a cada resposta que ele me dá, eu sugiro uma ação, né? Se porventura eu percebo ali que aquela resposta não está correta, na hora dele finalizar, dele já terminou e eu vou avaliando e vou vendo que ele foi direcionado, por exemplo, a um vídeo, fez a resposta, ainda não conseguiu. Aí eu direciono ele para a leitura de um arquivo, ele resolveu uma outra situação e ainda não conseguiu. Quando a gente tem isso na tecnologia, os resultados são muito mais rápidos, né? Eu consigo ali emitir um relatório e ter uma visão muito mais prática e imediata até. E aí eu consigo estipular talvez ali técnicas ou estratégias que são mais direcionadas àquele aluno. Então, acho que a tecnologia também nos traz essa possibilidade de ter um olhar ali muito mais individual, né, Tiago? Pô, legal, Adriana, legal. Adriana, se as pessoas quiserem conhecer seu trabalho, quiserem te encontrar nas redes sociais aí, como que elas fazem? Como que a gente faz para te encontrar? Então, vamos lá. Então, se eles quiserem me procurar, eu tenho um Instagram, que é prof_Adriana_Nespoli. Ali podem entrar em contato e a gente vai se organizando para que eu possa conseguir ajudá-los da melhor maneira possível. Legal, Adriana. Adriana, agora a gente vai deixar um espaço aqui para você, se você quiser deixar um recado aí para os nossos professores. Hoje a gente tem uma audiência bem grande, tá? Tanto nas plataformas de podcast, né? Spotify, Deezer, Google Podcast, bem como também no YouTube. Esse podcast, como ele é um podcast especial, ele também vai para o YouTube. E aí, se você quiser deixar uma mensagem para os professores. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar, Tiago, é que, enquanto professor, essa busca de novos conhecimentos, essa busca de novas tecnologias deve ser sempre constante. Acho que a educação criativa está aí para nos apoiar. Acho que foi, para mim, um ponto muito importante, e acredito que para muitos também, um ponto muito importante, que continua sendo, né, Tiago? Um ponto aí de crescimento nosso, essa possibilidade, essa abertura que você nos dá ali de nos passar tudo aquilo que você já vivenciou, que você já experimentou, dessa sua experiência, é importante. Em contrapartida, a gente também passa um pouquinho do que a gente sabe para você, então essa troca faz com que cada vez mais a gente possa crescer. E se precisarem algo de matemática, voltada à matemática, algumas ideias, algumas sugestões de trabalho, de atividades, é só me chamar. Muito obrigado, Adriana. Então, para quem quiser, para quem tem curiosidade, quer conhecer o EduLeague, quer conhecer mais o trabalho da Adriana, Instagram, @prof_Adriana_Nespoli, certo? Muito obrigado, Adriana. E Obrigada até o próximo conteúdo de podcast da Educação Criativa. Até. Obrigada, Tiago, pela oportunidade.